capítulo 18, versículo 9, começa assim. Propôs também esta parábola. Como Jesus fala de parábola, ele queria dar um ensinamento a algumas pessoas. Parábola justamente traz ensinamentos da vida cotidiana, de algo que está acontecendo, para nos trazer alguma mensagem. Então Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens, começou Jesus a falar, subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Queridos irmãos e amigos, ser cristão hoje é um desafio para cada um de nós. Nós entendemos que, às vezes, a pessoa que precisa dar aquele testemunho, até na sua vizinhança, está trazendo algo que demonstra um Deus que nós não conhecemos. Queridos amigos, naquele dia, estava ali um fariseu e um publicano. Os dois estavam com o intuito de orar e ter uma relação com Deus. Porém, nós vimos uma atitude diferente daquele que se achava melhor. Ele batia no peito e dizia, ele dizia, eu sou melhor do que esse publicano, eu dou dízimo, eu dou oferta, como se o que nós dessemos fosse alguma coisa. O interessante é que Cristo diz nessa parábola que aquele que nem ousava olhar para o céu, que batia no peito, Senhor, eu sou miserável, esse saiu justificado. No tempo de Cristo, irmãos, existia roubos, existia políticos ladrões, existia crentes hipócritas, como nos nossos tempos tem, só que hoje aumentou tudo isso. Às vezes nós vamos para a igreja atrás de ver pessoas santas, lá nós não encontramos pessoas santas. Encontramos pessoas com problemas, pessoas defeituosas, mas são pessoas que estão o quê? Buscando o caminho da perfeição. Mas vivemos em um mundo cheio de corrupção, cheio de mentiras, cheio de hipocrisia. Infelizmente, como eu gostaria de falar para você assim, olha, no mundo cristão não tem isso. No mundo cristão não existe pessoas hipócritas, infelizmente existe. É por isso, irmãos, que esse sermão é para mim e para você. Porque talvez, de alguma forma, eu esteja sendo hipócrita em algo para com Deus. Você já se perguntou, quando você vem para o culto, o que é que você vem fazer? Talvez você diga assim, vou adorar a Deus. De fato, você vem adorar a Deus? Esse sermão, irmãos, como eu disse para vocês, falou poderosamente ao meu coração. E eu oro a Deus para que Ele também toque também no seu coração. Foi no Vale de Siquém, irmãos, há 1400 anos antes do nascimento de Cristo, que foi proferida as bênçãos e as maldições. Você lembra? Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no livro de Deuteronômio, para a gente só relembrar um pouco. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. O versículo é o 27. Deuteronômio, capítulo 11, 27 e 28. Nos diz assim: a bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceis. Esse monte, no Vale de Siquém, ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Ali foi proferida as bênçãos e as maldições. Sabe, queridos irmãos e amigos, volvemos em espírito, vamos nos transportar em espírito para aquela cena. Eu sei que você e eu
lutamos. E quando nós olhamos para uma coisa que chama a atenção do nosso país é a nossa política. Sempre nos decepcionando. E a gente olha para a pobreza, a gente diz, meu Deus, quando isso vai acontecer? Quando tudo isso vai acabar? Quando os políticos serão honestos? Nós não aguentamos mais tanta injustiça. E nós clamamos a Deus, clamamos a Deus. Aquele que falta comida, clama a Deus. Aquele que está querendo um emprego, clama a Deus. E ali naquele dia, quando Cristo chegou para falar justamente no monte aquelas pessoas, existiam muitas expectativas no coração daqueles homens. Não sei se vocês sabem disso, mas existiam expectativas. No coração, queridos, dos judeus, existia o seguinte: esse homem prega diferente, esse homem tem poder, ele vai pegar os romanos, os odiados, que nós odiamos tantos, nós odiamos tantos romanos, ele vai pegar os romanos e colocar debaixo dos pés os nossos odiados, e nós odiamos os romanos. No coração dos judeus tinha isso, vamos sentar e transformar ele em príncipe, vamos transformar ele em rei. No coração, querido, dos discípulos, eles pensavam o seguinte: olha, Cristo vai fundar o reino terrestre. E não sei se vocês lembram, uma passagem muito conhecida, onde os discípulos falaram o seguinte, a mãe de um deles falou o seguinte, dos dois, melhor dizendo, Senhor, quando o Senhor tomar conta do reino, coloca um dos meus filhos à sua direita e outro à sua esquerda, porque a mente dos discípulos estava o quê? No reino terrestre. Na multidão, irmãos, o que a multidão aguardava? A multidão aguardava glórias futuras. O príncipe chegou, vamos tomar conta do reino e tudo vai ser o quê? Mil maravilhas. No coração, irmãos e amigos, dos escribas e fariseus também almejavam. Eles almejavam naquele momento domínio sobre aquela nação. Cristo toma conta, derruba os romanos e depois a gente assume o poder para nós. No coração, queridos, dos pobres também tinha algo. Eles almejavam dinheiro, riqueza, abundância de alimento. Tudo isso estava frinindo no coração daquelas pessoas. Quando Cristo foi conversar com eles, todos os corações diziam, algo vai vir para nós aí, algo vai vir para mim e para você. Mas uma vez eu pergunto, queridos amigos, quando você se entrega a Cristo, quando você vem orar a Deus, no seu lar, talvez você não seja batizado, mas eu tenho certeza que você já conversou com Deus. Você já fez a sua oração para Deus, mas eu pergunto, o que o seu coração almeja de fato e de verdade? O que você almeja? Aquelas pessoas almejavam algo quando viu Cristo sentar naquela relva. Eles imaginaram que Cristo ia trazer a solução de todos os seus problemas. E muitos, queridos, vêm para a igreja, não é para adorar a Deus. Às vezes vem para que Deus resolva todos os seus problemas. Eu vou lá, porque não passa de mágica, Deus vai resolver todos os meus problemas. E sabe, irmãos, ali tinha um grupo com esse mesmo pensamento. Mas algo chocou a eles. E talvez choque você também aqui nessa manhã. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 4. Eu vou, nesse momento, queridos, tirar a máscara. Não tem ninguém aqui ao meu redor, próximo a mim, porque ela está aqui atrapalhando um pouco. Mas fique tranquilo que nós temos toda a segurança aqui no nosso culto, ok? São Mateus, capítulo 4, no versículo 17, diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a... Perdoe-me, eu estou lendo Marcos 4, Mateus 4, 17 mesmo. Mateus 4, 17. Daí por diante, Mateus 4, 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Imagine você, querido amigo, irmão, que está aqui nos assistindo, vendo essa live, Deus falou o seguinte, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E você, com sua mente na riqueza terrestre, o que você ia passar no seu coração nesse momento? Com certeza você ia dizer o seguinte, olha, os nossos problemas vão acabar, vamos ter comida todo dia agora, todo mundo vai ter emprego, a situação vai melhorar, achamos um político maravilhoso. Os judeus, como eu disse, pensando, olha, os romanos vão se ferrar agora, me perdoe a palavra, porque agora nós vamos tomar poder, porque esses homens, inclusive os discípulos, estavam com o olho aonde? Na terra.
E às vezes você está aqui na igreja, irmãos. Às vezes você vem para os cultos, mas os seus olhos estão o quê? Na terra. Seus olhos estão aqui, ó, nesse reino. E Cristo quer dizer, meu reino não é deste mundo. Mais uma vez eu digo, Jesus Cristo disse que o reino estava próximo. Então todos assentavam naquela relva, naquela grama, todos estavam ali, todos presentes, desejosos de ouvir. Cristo disse o seguinte: olha, queridos, hoje nós montamos o nosso exército e vamos o quê? Conquistar Roma. Vamos tirar os romanos. Vamos agora montar o nosso reino. Todos esperando isso. E sabe, irmãos, para a frustração de muitos, e talvez, como eu disse, para a minha e para a sua frustração, Cristo começa a dizer o seguinte, São Mateus capítulo 5. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, irmãos, querido amigo, não era isso que eles queriam ouvir. Não era isso que eles queriam ouvir. Eles queriam tomar conta do poder. E de repente, Cristo olha para todos aqueles homens e diz o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você percebe que a primeira prerrogativa para herdar os céus é ser humilde. E talvez você pense: Marcos, eu sou humilde. Queridos, a humildade de espírito, a humildade de espírito que Cristo traz para mim e para você, é aquela humildade espiritual. Você dizer o seguinte: olha, Deus, eu sou orgulhoso, porque não sei se você sabe, orgulho é pecado. E que sabe, queridos, um dos piores, porque a gente não vê. O vírus não é terrível, porque ninguém vê, porque se víssemos o vírus, ele nem chegaria perto de nós. Mas o orgulho é dessa maneira. Às vezes está enraizado no nosso ser. E nós não queremos deixar ele, porque nós nos achamos superiores. E Deus diz naquele momento: bem-aventurado os humildes de espírito, porque é o reino de Deus. Eu fico imaginar, queridos, a afeição daquela multidão. Talvez os judeus, aqueles homens que se achavam melhor do que todo mundo, lembra do publicano e do fariseu? Aqueles que se achavam melhor acima de todos, ouviam uma mensagem dessa: bem-aventurado os humildes. Querido irmão, querido amigo, eu sei que o reino de Cristo está perto, de fato. E se você quer ir morar no céu, você precisa ser humilde de espírito. Querido, se Cristo parasse aí, muitas pessoas já iam ficar nervosas, mas Cristo não parou. Ele continuou a partir do versículo 4, dizendo o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E talvez esteja alguém do seu lado assistindo e dizendo o seguinte: olha, que bom que eu vou ser consolado, que eu vivo chorando. Não é isso que Cristo está dizendo, queridos. Me desculpe se você chora muito. Quer dizer, me desculpe não, né? Que diz que quem chora muito vai viver mais. Mas não é isso que Cristo está dizendo. Quando ele falou assim: bem-aventurados que choram, é aqueles que sentem tristeza pelo seu pecado. E eu não sei se você está sentindo tristeza pelo seu pecado. E sabe, queridos, você sabe, como eu sei, qual é o nosso pecado. Nós sabemos qual é o nosso pecado. E eu pergunto: você chora pelo seu pecado? Certa feita, um homem casado tinha uma relação extraconjugal há anos. E ele dizia o tempo todo: um dia eu vou ser fiel à minha esposa. Mas ele sempre traía.
Porque a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. Vocês ficaram sem áudio um minuto, mas nós estamos rodando aqui. Eu estava falando justamente sobre o versículo 9 de Mateus 5, bem-aventurados pacificadores. Pessoas, queridos irmãos e amigos, que quando vê uma confusão, em vez de pegar água, como um bombeiro faz para apagar o fogo, joga mais lenha e, se possível, combustível, para que o fogo pegue mais e ainda se sente de camarote para dar risada e ver a miséria dos outros. Se você faz assim, saiba, o céu não é o seu lugar. O céu não é o seu lugar. E Cristo ainda continua, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ah, me persegue na igreja. Irmãos, você é o causador do problema? Porque aqui Cristo está dizendo, aqueles que pela verdade são perseguidos. Talvez, querido, eu esteja falando para alguém que esteja ou já foi colocado para fora do emprego por causa da sua fé. Não se preocupe, porque o dono do emprego é Deus. Não se preocupe, porque Deus é dono de tudo. E ele diz mais, os perseguidos, aqueles que são verdadeiros a Deus, não se preocupe. Às vezes até dentro do nosso meio, pessoas vão te ridicularizar a sua pessoa. Mas não se preocupe, seja fiel a Deus, que Deus será fiel a você. Agora não crie problema para depois dizer que estão te perseguindo. Isso é totalmente diferente, tá? Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Cristo. Não se preocupe, a justiça de Deus vai vir na sua e na nossa vida. E para nós finalizarmos, irmãos, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo o mal contra vós. E Cristo diz, alegrai-vos. Não se preocupe com as pessoas falam de você, por causa de Cristo, porque quem é o seu Redentor, quem é o seu Salvador, quem é aquele que morreu na cruz para te salvar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, eu queria muito falar para você o seguinte, olha, vamos tomar conta de todo mundo, todo o dinheiro vai ser nosso. Os irmãos que estão com dificuldade financeira, não se preocupem, que todo o dinheiro vai vir para a nossa casa. Eu queria poder falar isso, mas Cristo não nos ensinou isso. O que eu vim falar para você e para mim é o seguinte, precisamos mudar, irmãos. Precisamos confiar em Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, para que essas bem-aventuranças, irmãos e amigos, sejam uma realidade na minha e na sua vida. E olha, não adianta somente ser manso, não. Nós precisamos ter todas as bem-aventuranças na nossa vida. Que Deus possa os abençoar. Quantos, pela graça de Deus, quer pedir, Senhor, ajuda-me, que as bem-aventuranças que um dia você ensinou para aquele povo lá no passado, que até hoje reflete e ecoa aos nossos ouvidos. As pessoas queriam que toda a justiça acabasse naquele tempo, como nós também queremos, mas o que Cristo disse para ele, disse para mim e para você, não se preocupe com a justiça do mundo não, porque o pecado está aí fora. Se preocupe com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu relacionamento com Deus. Quantos querem dizer, Senhor, eu quero ter as bem-aventuranças no meu coração? Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe. Iremos nesse momento ouvir um louvor especial e depois nós oraremos ao Senhor. Que Deus possa te abençoar e que vocês escutem Deus falar ao seu coração através dessa mensagem. Para você que ficou assistindo a gente aí, muito obrigado por ter nos acompanhado até o final. Essa pregação ela vai ficar disponível agora no YouTube para você poder assistir, tá bom? A gente gostaria de agradecer em nome da Igreja do Jardim Petrolar ao nosso irmão Marcos por ter disponibilizado o seu tempo e poder estar aqui com a gente, tá bom? A gente pede desculpas pelos problemas que a gente teve em nossa live, mas a gente quer que no próximo culto a gente consiga estar sanando todos esses problemas para que você tenha uma melhor experiência de culto. É isso, nós vamos agora encerrar, né, essa transmissão, esse vídeo,
E espero que você fique atento aí às nossas redes sociais, que a gente vai estar aí postando a data de outros cultos. Provavelmente o culto de amanhã à noite não será gravado pelo fato do toque de recolher que a gente tem em nossa cidade. E aí, como seria muito corrido poder estar gravando o culto, o pessoal está indo para suas casas, a gente não vai estar fazendo o culto deste domingo. Ao decorrer da semana, o que for decidido aí pelos órgãos competentes, nós vamos estar aí realizando novamente o culto pela noite, se a gente estiver podendo, tá bom? Então, um forte abraço para você, tchau, tchau, e até a nossa próxima live. See